Até onde podemos ir? La 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 la. La 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 la. O sangue derramado no asfalto pode ser seu, ou de vítimas inocentes. Essa morte pode ser sua, ou de um inocente que você não teve tempo de saber quem era. Para não acontecer, também depende de você. Hoje, aqui no Paraná, começa uma jornada urgente, para não ser mais tão tardia, sobre milhares de trabalhadores em sua plena existência. Trabalhadores que correm risco de morte na sua função, ao sobreviver nas estradas e nas ruas, levando e trazendo o produto de que todos nós dependemos para o desenvolvimento do país, para termos tudo o que temos no conforto do nosso lar. Nossos corajosos bandeirantes de hoje nas grandes estradas de sempre. Na época eu tomava rebite, todo dia, usava todo dia. Colocava dentro de uma garrafa de café, 14 comprimidos. Agora você vai tomando para não te dar sono, né? Porque se ele te der sono, você desliga, automaticamente você dá uma desligada. Não é uma coisa que você desligar um rádio, desligar uma televisão, você apaga. Rebite é um estimulante que a gente usa para ficar sem dormir, para render mais a viagem, para poder tocar mais. Ficar diversos dias sem dormir, já cheguei a ficar 8 dias sem dormir. Já me aconteceu de apagar, que uma vez minha mulher me acordou, ela estava junto, eu levei sorte. Apaga que você nem sente. Hoje eu estou aposentado por invalidez, né? Apareceu tudo, né? Diabetes, sistema nervoso, que foi o pior, né, de tudo, né? Eu tive uma depressão muito grande, fiquei 2 anos sem sair dentro de casa. Eu estava morrendo, né? E tudo por causa disso. Como caminhoneiro hoje, infelizmente, eu gostaria muito, porque eu adoro caminhão. Caminhão é minha vida, mas infelizmente não, eu gostaria muito. Eu tenho o sonho de ter um caminhão, tudo, mas isso aí foi tudo por água abaixo. Eu sou o Dr. Luiz Carlos Guedes Ribeiro, eu sou médico do trabalho, do SEST, do estado do Paraná, e sou médico psiquiatra. Estou aqui para falar para vocês a respeito do rebite. Esse remédio, que é a base de anfetaminas, proporciona com que a pessoa possa ficar sem dormir por mais tempo. Então, para evitar esse tempo de sono, usa esse medicamento que eles chamam de rebite, que existem vários nomes comerciais aí na praça desse medicamento, que provoca hipertensão arterial sistêmica, então a pressão alta, e isso pode desencadear sérios problemas, tanto cardiovasculares, infarto, como também problemas cerebrais. Um efeito colateral importante é a psicose anfetamínica, ou seja, a pessoa, o motorista no caso, pode ter alucinações, tanto alucinações auditivas, ouvir vozes, quanto alucinações visuais. Quando este medicamento cai seu nível sanguíneo, o sono pode vir imediatamente, subitamente. A pessoa simplesmente cair ali de sono. Então, você, quando usa rebite, está usando uma verdadeira bomba relógio. Meu nome é Ernesto Matias Gil, sou um caminhoneiro, mas eu era caminhoneiro, sou aposentado, motivo doença, motivo trabalho, jornada muito pesada, viajava, fazia muito Nordeste, viagens longas que eu era obrigado a fazer,
por ordem do patrão, né? Carga horária, no caso, né? Como frigorífica. A gente saía aqui de Dois Vizinhos, por exemplo, em Fortaleza, tinha tantos dias para chegar lá, a gente como motorista, para cumprir o horário sozinho no caminhão, era obrigado a cumprir o horário. Às vezes passava de 24, às vezes ia para 48, até mais, sem dormir, né? Aí começou a me dar problema de tanto trabalhar, e o patrão forçava a gente para ir trabalhar, cumprir a jornada de trabalho, e a gente ia. Eu, com 20 anos de caminhoneiro, hoje eu tenho 48 anos apenas ainda. Pela minha idade, eu tenho toda minha jornada pela frente. Eu sei que tem gente com 70 anos, motoristas, que estão aí na luta, na lida, como diz, estão trabalhando. Eu, um jovem, estou parado porque não posso, né, trabalhar. Meu nome é Mauro Vincenzo Cláudio Nardini, sou presidente da Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, era motorista de caminhão, eu sofri um acidente na estrada e tive uma lesão medular grave por ter quebrado a coluna no meio. Trabalhava numa empresa de transporte de cargas e encomendas, tive os horários já pré-fixados para chegar nas agências e dali fazer o transbordo da carga. A gente andava aí no fio da navalha com relação à velocidade. Depois, na volta de Ribeirão Preto, onde a matriz da empresa se localizava, já chegando perto de Curitiba, na BR-116, iniciou uma chuva repentina, muito forte, uma carreta, uma Scania bico de jacaré, aquelas bem antigas, iniciou a ultrapassagem, e eu estava com um caminhão baú trucado, Volkswagen, procurei me afastar um pouquinho para deixar, né, a pista um pouquinho mais larga para a carreta ultrapassar. Eu sei que ela chicoteou e jogou a carroceria em cima da cabine. Nessa mesma hora eu puxei o volante para não deixar bater. Quando eu já estava na beira da estrada, o caminhão caiu, o truque caiu no degrau do asfalto, do suposto acostamento, porque naquela estrada não tem acostamento. E nisso o caminhão ele desceu esse barranco, cerca de 30 metros. Quando eu abri os olhos, o caminhão na minha frente acabando de tombar, né, com o motor aceso, e nesse momento eu já não sentia nada da cintura para baixo. O meu acidente poderia ter sido evitado se algumas providências do poder público, né, se tivessem sido tomadas, seguramente o meu acidente de milhares de pessoas não teria acontecido. Porque o caminhão que me provocou o acidente era muito, muito velho. Eu tive a carroceria daquele caminhão, estava ainda toda amarrada com arame. Então o caminhão não podia estar trafegando. Se a estrada, ou aquele trecho que eu, né, sofri aquele acidente, tivesse um acostamento realmente, no mínimo de 2 metros, hoje eu estaria em pé, falando para vocês, dando meu testemunho, mas em pé, e não sentado numa cadeira de rodas. A inspeção veicular é um processo de revisão técnica de um veículo sem a desmontagem de nenhum componente para verificar as condições de manutenção e de segurança dos principais sistemas do veículo. A importância da inspeção veicular para o Brasil se reflete na quantidade de acidentes e de vítimas que diariamente ocorrem no país. Certamente, com a implantação da inspeção veicular, o fator veículo que contribui para os acidentes será reduzido de forma significativa. Normalmente são realizadas essas inspeções em locais específicos para isso, ou seja, ela não pode estar agregada a nenhum tipo de comércio de peças, de veículos, oficinas de manutenção, para que ela seja realizada de forma independente, que não haja nenhuma influência comercial na sua realização. E o resultado é um resultado objetivo, ou seja, através de números se verifica se o veículo tem segurança ou não.
A importância da inspeção veicular na segurança do trânsito, ela pode ser medida a partir do momento que nós consideramos que os acidentes de trânsito eles são causados por diferentes fatores. Normalmente se simplifica, aqui no Brasil principalmente, que a maioria dos acidentes são causados apenas pelo condutor. Na verdade, estudos em outros países indicam que os acidentes de trânsito eles têm a contribuição de diferentes fatores, a via, o veículo e o ser humano. Aqui no Brasil, onde vivemos números assustadores, mesmo com a implantação do novo Código de Trânsito brasileiro, a inspeção de segurança veicular poderia reduzir de forma bastante significativa o número de acidentes, a gravidade dos acidentes e o número de vítimas que hoje são bastante elevados. A maioria das empresas adotaram o sistema de catraca eletrônica, onde o motorista tem que fazer o trabalho de cobrador, onde que ele tem que tirar a passagem, dar o troco, embarcar e desembarcar os produtos, as malas, sacola deles. No entanto, as empresas tiraram isso para ter maior lucro, que o custo dos cobradores está embutido na tarifa das passagens. Quando dá muito passageiro que você atrasa, existe cobrança da fiscalização do Estado e a cobrança da própria empresa. Se você exercendo essa dupla função, você fica muito cansado, muito nervoso, porque existe muita pressão de passageiro por causa que está parando muito, está atrasando o horário. Aí existe pressão da fiscalização da própria empresa, isso causa um estresse muito grande. A resolução do CONTRAN 68 de 1998 liberou a circulação de conjuntos de veículos de carga com mais de 2 unidades. Aí surgiram no mercado os conjuntos chamados bitrens e rodotrens. Bitrens com 7 eixos, rodotrens com 9 eixos. O que tem de diferente esses conjuntos é que eles têm muitas articulações. 2 no bitrens, 3 no rodotrens. E essa grande quantidade de articulação faz com que esses veículos sofram um fenômeno que chama amplificação traseira. O que é essa amplificação traseira? É o aumento do movimento da última carreta comparado com o movimento do cavalo mecânico. Isso faz com que a última unidade chegue perto do seu limite de tombamento, dependendo da manobra do motorista, acabe tombando e levando consigo todo o conjunto de veículos. O que acontece é que esses conjuntos representam uma evolução, de fato, no transporte de carga. Eles representam para a transportadora um ganho de mais ou menos 16% por custo da tonelada transportada. Então, apesar de ser uma evolução dos veículos, as estradas e os motoristas não foram adaptados para a circulação desses veículos. Então, nas estradas, a sinalização rodoviária deve ser revista, porque nem sempre uma placa segura para um conjunto comum vai ser segura para um bitrem e para um rodotrem. Então, a sinalização, as curvas, a geometria da pista, a largura das curvas precisa ser adequada para esses conjuntos de veículos. Da mesma forma, os motoristas. Hoje, quem tem uma carteira E pode dirigir uma carreta de 1 eixo e pode dirigir ao mesmo tempo um rodotrem de 9 eixos, que tem um comportamento completamente diferente na pista. Em todos os países do mundo que adotaram bitrens e rodotrens, como Nova Zelândia, Austrália, Canadá, eles criaram um treinamento especial para esse tipo de motorista, prevendo essas condições diferentes desses conjuntos. Aqui simplesmente nós estamos com bitrens e rodotrens circulando, sem qualquer aviso, sem qualquer preparação diferenciada para os motoristas. A idade elevada da frota de veículos de carga de uma maneira geral, não só bitrens e rodotrens, mas as carretas normais também, já chega a perto de 20 anos. Então, muitos componentes de segurança chegam no seu limite de uso, né? Então, como por exemplo o pino-rei. O pino-rei é a peça que engata a carreta no caminhão. Ela é uma peça feita de aço especial e com o tempo acaba se desgastando. E é costume no nosso país o motorista parar numa oficina na beira da estrada e encher esse pino-rei de solda.
Como é um aço especial, ele não aceita bem a solda e acaba quebrando o pino-rei e causando sempre graves acidentes. O que acontece quando o pino-rei quebra? A carreta simplesmente desengata do cavalo mecânico e sai sozinha na pista. Além do pino-rei, que é o componente mais importante, a questão do balanceamento de freio, né? Ou seja, um conjunto, como tem muitos eixos, deve ser verificado se o freio está balanceado entre os eixos. Então, por exemplo, quando nós temos no conjunto cavalo-carreta problemas no freio que podem gerar o travamento do eixo de tração, né, do cavalo mecânico, o efeito imediato do travamento das rodas é o chamado efeito canivete. Então, muitas vezes a gente vê na pista carreta vazia com a pista molhada, quando o conjunto se fecha como se fosse um canivete. Isso é causado por problema de balanceamento de freio. Eu acho que o setor de transporte de carga precisa se conscientizar de que uma revisão periódica, uma manutenção preventiva nos veículos de transporte evita muito acidente. O acidente não é, como a gente imagina, 90% culpa do motorista. Muitas vezes é condição da via, condição do veículo, com uns problemas no sistema de freio, problema no pino-rei, problema em feixe de mola quebrado. Isso também causa acidente. Então, no meu ponto de vista, as transportadoras têm que repensar essa questão da manutenção preventiva nas unidades de carga. Bom, em relação ao comportamento no trânsito, no aspecto relacionado às cidades, foi investigado o excesso de velocidade. Alguns motoristas que tinham mais de 9 multas foram entrevistados e essas entrevistas também foram feitas com motoristas sem multas. A ideia era encontrar o que é que o motorista com mais de 9 multas pensa em relação ao trânsito e é diferente do que pensam os outros. E o que eu encontrei é que não existe diferença entre esses dois grupos de motoristas, né? Multados e não multados. Um dos motivos é que os motoristas não multados, na verdade, eles também excedem a velocidade, só que não foram flagrados pelo instrumento de fiscalização. E o que eu encontrei e que é muito marcante em relação ao comportamento dos motoristas é o individualismo. Todos se sentem donos do espaço, eles privatizam esse espaço e isso traz uma série de decorrências em termos de segurança no trânsito. A ideia é que as pessoas possam encarar o trânsito como um espaço que deve ser compartilhado. Não é o meu espaço. Eu tenho que aprender a conviver com os outros e a saber que cada vez que eu não ligar ou pisca, alguém vai estar sendo prejudicado por isso, né? Ou é um pedestre que queria fazer a travessia e que não pôde fazer no tempo certo, ou é um outro motorista que por causa disso vai ficar irritado. Então, na medida em que as pessoas percebam que o comportamento delas pode fazer diferença para tornar um trânsito mais seguro, nós estaríamos num caminho digamos, mais harmônico de carga. No caminho de todos nós, todos os dias, estamos juntos na grandiosidade do ir e vir. Usufruímos, mas sofremos muito no caos da louca vida no trânsito. Ninguém é poupado, das crianças aos idosos. Todos vivemos os riscos, as imprudências, os acidentes, os desastres terríveis. Abordamos aqui nesse vídeo o começo de uma campanha que busca provocar a discussão sobre os problemas do trânsito. Queremos conscientizar os trabalhadores e todas as pessoas expostas aos riscos, muitas vezes sem sentido, de nossas vidas. É necessário e urgente a reflexão de todos para não continuarmos a fazer de nosso espaço de vida e lazer um campo minado.
necessidade de se buscar um acompanhamento permanente da questão que envolve os acidentes de trânsito, questões que envolvem a saúde e segurança do trabalhador rodoviário, levou com que dezenas de entidades e órgãos se unissem para debater e apresentar soluções concretas para toda essa problemática. No Brasil, se gastam quase 25 bilhões de reais por ano com acidentes de trânsito. Se esse montante fosse utilizado para ações sociais ou investimentos, ao invés de ser apenas despesas, muito poderia se construir. Não somente esse fator financeiro, mas o que mais preocupa é a invalidez. Os envolvidos em acidentes, vidas que escoam, enfim, a questão é bastante abrangente. Com esse intuito, a Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Paraná, FETROPAR, por sugestão de sindicato filiado, o SINDMOC, Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Curitiba e Região Metropolitana, convidaram os diversos órgãos para criar a campanha. Todo o processo operacionalizado pelo Instituto São Cristóvão, ferramenta dos trabalhadores para organizar e executar a ação, realizou em setembro de 2006 um grande seminário que foi o marco inicial para a campanha. No seminário, assinaram um protocolo de intenções para constituir um comitê permanente que tem por objetivos discutir condições de trabalho no setor de transporte de passageiros e cargas em geral, conhecer o diagnóstico situacional da saúde do trabalho,